Revelação divina do dia. Um salmo milagroso para a cura e transformação em 7 dias. Maria sempre teve uma conexão especial com Deus. Na pequena cidade do interior, cercada pelas montanhas majestosas da Serra da Mantiqueira, seu coração pulsava de fé e esperança. Mãe dedicada de Ana, sua garotinha de 10 anos, cada sorriso da menina era um raio de luz que iluminava até os dias mais nublados. A vida na comunidade era simples, porém preenchida por uma profunda espiritualidade, unida em torno da igreja local, onde as orações ecoavam como um coral divino. Mas nada poderia prepará-la para o diagnóstico cruel que abalaria sua fé: um câncer terminal. Ao ouvir a notícia, o mundo de Maria desabou. O sofrimento de sua filha tirou-lhe o chão, mas algo em seu interior dizia que ainda havia esperança. A oração pode mover montanhas, repetia em seu coração, buscando forças em seus devocionais. Os primeiros dias de oração foram preenchidos por um misto de paz e angústia. Maria dedicou suas súplicas ao Salmo 91, proclamando palavras de proteção. No segundo dia, enquanto ela recitava, percebeu uma luz difusa, quase palpável, invadindo o templo. Os fiéis, ao seu lado, sentiam a presença de algo maior. Havia um forte murmúrio de expectativa, um sentido coletivo de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Contudo, no fundo, Maria começou a ouvir ecos de dúvida. Se a medicina não consegue, como a fé pode fazer isso? Sussurravam alguns. Essas vozes começaram a arrefecer seu ímpeto, mas ao mesmo tempo, sua essência de fé ressoava mais forte. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na penúltima noite de oração, um silêncio profundo tomou conta do templo. Maria se ajoelhou e implorou ao Senhor por um sinal, um vislumbre de esperança. Foi então que a luz que iluminava o ambiente pareceu intensificar-se, enquanto uma paz indescritível envolvia seu ser. A cura já está feita, filha, ouviu em seu coração como se a voz do Criador ecoasse em sua alma. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e um novo ardor de fé se acendeu dentro dela. No 7º dia, a tensão era palpável. Ao entrar na igreja, Maria encontrou seus irmãos de fé esperando algo monumental. Ela se levantou e compartilhou a revelação recebida, e a congregação se uniu em ferventes orações, formando uma poderosa corrente de esperança e amor. Nos dias seguintes, a transformação começou a se manifestar. Ana, antes em estado crítico, surpreendia a todos com uma melhora inexplicável. Os médicos estavam perplexos, mas Maria tinha certeza de que estava vivendo um milagre. A dúvida foi substituída pela certeza de que Deus não havia abandonado sua família. Mas, em meio à alegria, uma pergunta começava a ecoar em sua mente. A cura seria apenas o começo de uma jornada ainda maior? Esse dilema se aprofundava, como uma sombra de mistério que cercava cada novo dia. Com a comunidade ao seu lado, Maria sentia no fundo do coração que Deus ainda guardava segredos preciosos para revelar. O que mais o Senhor estava preparando para eles? Assim, a história de fé e transformação apenas começava. Com a luz da manhã filtrando-se pela janela, trazendo um novo dia de promessas e possibilidades, Maria sentia seu coração pulsar como nunca antes. Cada amanhecer agora era um vislumbre de fé renovada. A cura de Ana não apenas a libertara do desespero, mas acendera uma chama ardente dentro dela, uma busca por algo maior. A comunidade ainda vibrava com os ecos dos milagres, mas Maria sabia que a verdadeira jornada havia apenas começado. Naquela manhã, enquanto se preparava para o culto, um sussurro veemente preenchia sua alma. O que mais você deseja, Maria? Aquilo a fez refletir. Era como se Deus, em sua infinita sabedoria, estivesse esperando que ela pedisse mais. Mais compreensão, mais revelações, mais sinais de sua presença. Com o olhar fixo no céu, ela sussurrou: eu quero conhecer o teu propósito, Senhor. Ao chegar à igreja, encontrou um ambiente de júbilo. Os fiéis estavam animados, celebrando a cura de Ana com canções e testemunhos. Maria, com um sorriso terno, se lançou em meio ao grupo, onde abraços e risadas compartilhadas criavam uma atmosfera de amor fraternal. Mas algo lhe dizia que o que ela havia vivido não era só um milagre físico, era um convite a mergulhar em águas mais profundas da fé. Pastor, percebendo a energia no ar, subiu ao púlpito.
Sua voz ressoou como um chamado divino. Amados irmãos, hoje queremos celebrar não apenas a cura, mas a renovação de nossas vidas. Que possamos abrir nossas almas e buscar o que Deus ainda tem para nós. As palavras da liderança tocavam os corações e resurdiam o desejo de transformação coletiva. Enquanto a congregação respondia em uníssono, algo inédito tomou conta de Maria. A música da adoração parecia levá-la a um lugar elevado, onde a presença de Deus era palpável. Ali, com os olhos fechados e o corpo balançando suavemente, sentiu a presença do Espírito Santo envolvendo-a como um manto. As lágrimas brotavam de sua alma, mas em vez de dor, eram lágrimas de gratidão, de reconhecimento da grandeza divina. Após o culto, os fiéis se reuniram para compartilhar suas experiências. Entre risos e histórias de fé, aquilo se transformou em um testemunho coletivo do amor de Deus. Contudo, enquanto ouvia cada relato, algo dentro de Maria pulsava mais forte. Era uma certeza que ecoava em seu ser. Ela não poderia guardar essa luz só para ela. Deus me chamou para irradiar esperança. Pensou. Uma ideia brilhante surgiu em sua mente, como se uma nova missão fosse revelada para aqueles que a cercavam. Maria decidiu que a cura de Ana poderia ser um catalisador para uma nova jornada de ajuda e suporte às famílias em dificuldades na cidade. Com esperança ardente, pensou, se Deus pode curar, Ele também pode restaurar nossas vidas de diversas maneiras. Com o coração acelerado, Maria começou a planejar um encontro comunitário, uma tarde de oração e partilha, onde todos poderiam trazer suas preocupações e testemunhar as bênçãos recebidas. Sua fé se expandia a cada dia, e um novo compromisso nascia em sua alma. No entanto, em meio a essa preparação, um pensamento lhe surgiu. E se a transformação que Deus deseja não estiver apenas em mim, mas em todo o nosso povo? À medida que a tarde se aproximava, a expectativa crescia. Amigos e vizinhos estavam ansiosos para participar dessa nova etapa da vida comunitária. A chama da esperança estava apenas começando a arder, e o Senhor sussurrava promessas reveladoras. Mas Maria sabia que a jornada estava cheia de mistérios. Algo maior estava prestes a acontecer. Ela se perguntava, qual será o impacto dessa mudança na vida de todos? E assim, movida pela fé, Maria se preparava para dar o próximo passo. O que mais o Senhor estava prestes a revelar em meio à adoração e ao servir? Maria acordou na manhã do encontro comunitário com o coração pulsando de expectativa. O sol brilhava intensamente, como se o próprio céu estivesse unindo-se à sua fervorosa esperança. A cada passo que dava, sentia uma confiança crescente de que o Senhor estava prestes a fazer algo extraordinário. No caminho para a igreja, ela se deparou com rostos familiares, que, assim como ela, estavam impregnados de ânimo. Alguns carregavam cestas com alimentos, outros levavam instrumentos musicais. Todos pareciam fazer parte de um grande plano divino. O murmúrio carinhoso de boas-vindas e sorrisos iluminados preenchia o ar, e Maria sentiu que a atmosfera se tornava cada vez mais sagrada. Ao chegarem ao templo, a energia aumentava. As paredes estavam decoradas com flores trazidas por mãos generosas, e um aroma doce de gratidão pairava no ar. Maria subiu ao palco central, o olhar firme, e, ao ver todos ali reunidos, uma onda de amor a envolveu. Ela respirou fundo e sentiu a presença do Espírito Santo mais perto do que nunca. Amigos, estamos aqui hoje não só para testemunhar o milagre, começou Maria, sua voz firme como um farol, mas para nos unirmos em fé e amor. Que cada um de nós possa abrir seu coração e permitir que Deus faça grandes coisas entre nós. As palavras de incentivo ecoaram pelo espaço, e um gemido coletivo de entusiasmo se levantou. Naquele momento, um homem idoso levantou-se na plateia. Seus olhos estavam cheios de lágrimas que falavam de experiências passadas. Maria! Há tanto tempo eu busco respostas para a dor que sinto. Será que Deus ainda se importa comigo? Sua voz tremia, mas havia determinação em seu pedido. A resposta de Maria foi calorosa. Sim, querido irmão. O Senhor se importa profundamente com você e com todos nós. Hoje, Ele nos convida a sermos renovados. Ao clamarmos, Ele nos ouve e responde às nossas súplicas. Vamos orar juntos por cura, por restaurar nossas esperanças. À medida que cada um levantava suas vozes em oração, uma onda de emoção tomou conta da congregação. Havia choro, risos e clamores. Era como se o céu e a terra se encontrassem, trilhando um caminho invisível entre os fiéis. A força da unidade era palpável e a presença de Deus pairava sobre eles como uma brisa suave. Após a oração, Maria decidiu dar um passo além. Ela convidou todos a compartilharem suas crenças, medos e esperanças em pequenos grupos.
O espírito de comunhão ganhava vida, corações se abriam, e testemunhos de superação brotavam que aqueciam a alma de cada um. Quando a tarde se transformava em crepúsculo, algo surpreendente aconteceu. Uma jovem com feições marcadas pela tristeza e dor entrou hesitante. Após ouvir sobre o encontro, ela buscava consolo, precisando de um novo começo. Ao se juntar ao círculo de Maria, algo dentro dela começou a se transformar. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu a esperança renascer. O culto se transformou em uma celebração vibrante. Canções ressoaram, mãos se levantaram em adoração, e todos estavam prontos para o que o Senhor ainda estava prestes a revelar. A atmosfera fervilhava de promessas, e Maria sentiu que a jornada apenas começava. Mas numa fração de segundo, um som inusitado invadiu o espaço. Uma voz suave, mas firme, ecoou no fundo do templo. Eu estou aqui. O murmúrio de perplexidade tomou conta da reunião. Os olhares se voltaram para onde a voz emanava. O que isso significava? Um novo move de Deus estava prestes a acontecer, e Maria apenas podia se perguntar: o que mais o Senhor nos mostrará nesta noite de revelação? A atmosfera no templo estava carregada de expectativa, com as paredes reverberando com a voz enigmática que ainda ecoava nas mentes de todos. Maria sentiu um calafrio percorrer a espinha. Era como se algo sobrenatural estivesse prestes a desvelar sua presença. Os rostos dos fiéis, antes iluminados por alegria, agora se tornaram uma mistura de curiosidade e apreensão. Ela respirou profundamente, buscando a orientação divina, e então perguntou, com a voz firme, mas suave: Senhor, que mensagem você nos traz esta noite? A congregação ficou em silêncio, o tipo de silêncio que faz o coração acelerar. As sombras dançavam nas paredes adornadas, e naquele momento, o mundo exterior parecia desaparecer. A jovem que havia se juntado a eles, agora com lágrimas reluzentes em seus olhos, destacou-se no meio do grupo. Sua expressão de dúvida se transformou lentamente numa determinação renovada, como se ela sentisse que a voz que havia chamado estava falando diretamente a ela. O que significa eu estou aqui? Perguntou ela, com a voz tremendo de curiosidade e expectativa. Então, como que guiado por um impulso divino, Maria tratou de fazer a conexão. Talvez, o Senhor esteja nos convidando a olhar para dentro. A presença dele é sempre uma oportunidade de mudança e renovação. Que tal se escolhemos um salmo, uma palavra que possa nos guiar e inspirar durante os próximos dias? Nesse instante, um murmúrio de concordância percorreu o grupo. As pessoas começaram a compartilhar suas experiências com salmos que trouxeram conforto e esperança. Assim que Maria mencionou o Salmo 91, uma onda de afirmação tomou conta da sala. Frases do Salmo ecoaram: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Com cada palavra, um senso de paz começava a se espalhar. Sentiam como se a própria palavra de Deus estivesse se movendo entre eles, trazendo cura e transformação. A jovem, agora mais confiante, falou: eu quero descansar nessa promessa. Estou tão cansada, minha alma grita por alívio. Juntos, eles começaram a declarar as promessas de Deus, clamando por refúgio e proteção. Maria sorriu, notando o elo que se formava. Era como se cada coração estivesse batendo em uníssono. Vamos nos comprometer a orar com esse salmo por 7 dias. Que possamos testemunhar mudanças em nossas vidas e em nossos lares. A ideia ressoou como um chamado divino, e todos ali sentiram a responsabilidade e a expectativa de compartilharem essa jornada. Alguns começaram a anotar, outros apenas sussurravam as promessas, segurando-as como tesouros. O coletivo estava se transformando. O templo se tornará um lugar de cura, esperança, e agora, um lar de fé revigorada. Mas, enquanto o grupo se preparava para encerrar aquela parte do encontro, a mesma voz ecoou novamente: vocês me invocaram, e eu responderei. Preparem-se para o inesperado. A atmosfera se tornou elétrica, e uma mistura de temor e alegria tomou conta do ar. Maria sentiu uma emoção indescritível. O que mais o Senhor tinha reservado para eles? Olhando para o rosto de cada um, sabia que a jornada apenas começava, mas a pergunta persistia: o que aconteceria nos dias vindouros, quando se unissem em oração e clamor? E assim, com corações ansiosos e mentes abertas, aguardavam o que Deus ainda lhes revelaria em sua fiel presença. A manhã seguinte chegou envolta em uma luz suave, filtrada pelas janelas do templo. Maria despertou com um ligeiro sentimento de ansiedade e expectativa. Ao olhar pela janela, viu as árvores balançando suavemente ao vento, como se todas as criaturas da natureza estivessem aguardando algo grandioso.
O tempo de oração havia começado, e, em seu coração, ela sentia a urgência de compartilhar essa experiência com toda a congregação. Chegando ao templo, Maria percebeu que muitas pessoas já estavam reunidas. O clima era de união e determinação, os rostos refletiam esperança e um brilho de fé. Com um sorriso nos lábios, ela se dirigiu ao grupo e, antes de abrir a reunião, pediu um momento de silêncio para que pudessem conectar-se com o Senhor. O templo, agora um santuário de fé, ressoava com as súplicas e louvores que subiam ao céu. Maria começou a compartilhar seu coração. Hoje, nós não apenas oramos, mas nos comprometemos a buscar um relacionamento mais profundo, a nos deixar moldar pela palavra de Deus. Sabe, é como a água que em nós, dia após dia, vai lavando as partes secas, trazendo vida nova. Ali, em meio a lágrimas e risos, um homem se levantou. Ele era conhecido por sua luta constante contra doenças. Maria, disse ele, com voz trêmula, desde que começamos a ler o Salmo 91, tudo mudou. Senti uma paz que há muito não conhecia. Parece que uma luz se acendeu dentro de mim. Maria assentiu, chorando de alegria. Era exatamente isso que esperava ouvir. O propósito deles estava se concretizando. Cada testemunho compartilhado ali pulsava como um eco, ressoando através das paredes do templo e tocando o coração de todos. No entanto, quando o homem terminou de compartilhar, uma voz familiar emergiu da multidão. Era a jovem que havia se destacado na noite anterior. Maria, começou ela, com uma firmeza incomum, eu estou pronta para confiar completamente. O Senhor disse que se invocássemos, Ele viria. Eu quero que Ele entre na minha vida de uma vez por todas. O ar parecia eletrificado, e o templo se encheu de murmúrios. As palavras da jovem reverberaram na mente de muitos. A coragem dela fez com que outros também se levantassem, um após o outro, compartilhando suas lutas e clamando por libertação. Eu também quero me entregar. Quero mudança. Estou cansado de viver assim. A atmosfera se tornou num verdadeiro campo de batalha espiritual, onde as vozes se misturavam em adoração e clamor. Era uma declaração coletiva de fé. Maria sentiu que o Senhor estava fazendo algo novo, e seu coração ardia pela certeza de que o que estava por vir não era apenas um desejo, mas uma promessa. Vamos orar todos juntos agora. Que Deus entre em nossas vidas e transforme nossas dificuldades em testemunhos. A multidão uniu-se em oração fervorosa. Ela podia sentir a força da fé coletiva crescendo. As vozes se entrelaçavam, formando um coro poderoso que buscava a intervenção divina. Era um momento de entrega, de clamor, quase como se o céu se abrisse e as respostas já estivessem a caminho. À medida que oravam, algo extraordinário começou a acontecer. Olhares se encontraram, mãos se entrelaçaram e risos nervosos começaram a brotar. A sensação era palpável, densa no ar. Não eram apenas palavras, mas um clamor genuíno que buscava a presença do Senhor. Mas então, uma nova voz reverberou, não a voz familiar, mas uma presença que parecia envolver todos como um manto. Fiquem atentos, porque eu estou prestes a manifestar meu poder entre vocês. A declaração trouxe um misto de temor reverente e esperança renovada. Maria ficou paralisada, sentindo o impacto daquelas palavras nas fibras mais profundas de seu ser. O que estava para acontecer? O que significava essa nova revelação? Com o coração pulsando forte, ela sussurrou para si mesma: o que Deus fará agora em nossas vidas? Todos ali sentiam que a jornada estava apenas começando, e o maior desafio ainda estava por vir. A atmosfera do templo estava carregada de expectativa, como um balão prestes a estourar. Cada coração ali pulsava em sintonia, e a luz que entrava pelas janelas parecia dançar, quase como se anunciasse a visitação do sobrenatural. Maria respirou fundo, sentindo a energia vibrante, e olhou para os rostos ao seu redor. Estavam cheios de anseio, fé e uma alegria timidamente contida. Preparem-se, disse ela, com firmeza. Deus está aqui e temos uma tarefa a cumprir. As palavras brotaram como um jorro de água viva. A congregação acenou, ansiosa, disposta a se abrir para o que estava por vir. A jovem que havia se levantado antes tomou coragem novamente. Maria, você pode nos conduzir em oração? Quero ter certeza de que estou pronta. A ousadia dela ressoou como um chamado à coragem, e muitos concordaram, unindo-se em um coro de sim e amém. Era um momento precioso, de entrega individual e coletiva. Assim, Maria começou a orar, pedindo que cada um abrisse seu coração e se entregasse completamente ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que as vozes se uniam em um só clamor, Maria teve uma visão. As imagens fluíam em sua mente, cheias de luz, como se o próprio céu estivesse se descortinando. Ela viu um grande campo, florescendo e vibrante, cheio de árvores frutíferas.
Um lindo riacho serpenteava através dele, refletindo as cores do céu. E no centro, um altar onde uma luz brilhava intensamente. A visão a envolveu em uma paz indescritível e profunda. Escutem! Ela exclamou, com a voz carregada de emoção. Eu vi um campo de abundância, um lugar onde a transformação acontece. Deus nos promete que essa é uma nova estação, um tempo de colheita. Mas precisamos estar dispostos a arar a terra de nossos corações. Era preciso desfazer as pedras, as ervas daninhas que impediam o crescimento. Corações começaram a bater mais forte, e algumas pessoas começaram a se mover, como se sentissem a urgência do chamado. Lágrimas escorriam, não de tristeza, mas de liberação. As vozes foram crescendo em fé, enquanto as pessoas se uniam em um clamor pela cura, renovo e transformação. Vamos clamar pelo Salmo 91, sugeriu um homem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu quero essa proteção, essa renovação. O eco do salmo soou em uníssono, enchendo o templo com a certeza de que Deus estava agindo. A confiança crescia. Era como se eles estivessem fazendo um pacto, um compromisso com o Senhor para mudar suas vidas em apenas 7 dias. Maria sentiu a presença do Senhor cada vez mais forte. Se nós crermos, coisas extraordinárias acontecerão. Seu coração queimava com a certeza de que algo grandioso estava a caminho. Mas, ainda assim, uma sombra de preocupação passava por sua mente. Mas a que preço? Pensou, lembrando das dificuldades que enfrentou em sua própria jornada de fé. E ali estava um dilema espiritual. A jornada da transformação nunca é fácil. Ao se entregar, estariam eles prontos para lidar com o que viesse pela frente? Quando a reunião estava prestes a chegar ao fim, uma calma aterradora desceu sobre o templo. Todos ficaram em silêncio. Então, em meio à quietude, outra voz surgiu, uma voz mais baixa, mas que tinha um peso de autoridade. Preparem-se, porque uma prova se aproxima. Somente aqueles que estiverem firmes na fé triunfarão. Maria sentiu um frio na espinha. O que significava aquela advertência? Os corações começaram a palpitá-los novamente, cheios de perguntas. O que estava prestes a acontecer? Com um nó na garganta, ela se virou para a congregação e colocou a mão no coração, esperando transmitir a sua certeza de que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse. Estamos prontos, não estamos? Perguntou com confiança, mas a pergunta pairava no ar como um eco, aguardando a resposta que viria do fundo de seus corações. O que Deus estava prestes a revelar em suas vidas naqueles dias que se seguiriam? A energia que preenchia o templo era palpável. A luz suavemente dourada que entrava pelas janelas agora parecia irradiar um calor que envolvia a todos. Maria olhou nos olhos de cada pessoa ali presente e viu um misto de esperança e dúvida. Aquela advertência de que uma prova se aproximava ecoava em sua mente. Senhor, ela sussurrou em oração silenciosa, fortalece-nos para o que está por vir. Ao abrir os olhos novamente, a imagem do campo que havia visto antes se fixou ainda mais na sua memória. A abundância prometida parecia um convite, mas um preço oculto pairava no ar. Estariam prontos para essa nova estação? Naquele instante, uma jovem, Clara, que estava na frente, levantou a mão. Maria, posso compartilhar algo que aconteceu comigo? Ela olhou com expectativa. Maria acenou, incentivando-a a falar. Clara respirou fundo e continuou. Na semana passada, eu estava tão perdida. A sensação de que nada fazia sentido me atormentava. Eu clamei a Deus, em um momento de solidão, senti uma presença. Ele me disse que eu não estava sozinha. Se ele está fazendo isso por mim, o que mais não poderá fazer? As palavras de Clara ressoaram como uma sinfonia de fé no coração de todos. Um murmúrio de gratidão se espalhou pelo templo, e Maria sentiu que cada palavra era um passo mais perto da transformação desejada. Ela sorriu para Clara. Essas experiências são sinais do que Deus está fazendo em nossas vidas. A congregação começou a se reunir em pequenos grupos. Alguns começaram a orar uns pelos outros. Criou-se um burburinho de vozes, que se elevavam como incenso ao céu. Maria observava enquanto cada pessoa partilhava suas lutas, seus desafios. É como se, naquela noite, as paredes que isolavam suas almas estavam lentamente se desmoronando. Vamos clamar por cura física e emocional. Gritou um homem de cabelos grisalhos, com os olhos brilhando de emoção. Deus é poderoso para curar, não podemos duvidar de suas promessas. As palavras ecoaram e cada um se uniu numa oração fervorosa, pedindo libertação e renovação. Uma doce presença começou a preencher o espaço, enquanto muitos se entregavam em adoração. Maria sentiu um calor avassalador em seu coração.
Era como se o próprio céu estivesse sorrindo sobre eles. Então, inesperadamente, a voz baixa e poderosa ressoou novamente. Cuidado! As tempestades vêm para testar a fundação de sua fé. O templo parou instantaneamente, como se o ar tivesse sido cortado. As dúvidas se entrelaçaram nas mentes de muitos, a lembrança do aviso ainda mais viva em seus corações. Maria levantou a mão, como se quisesse tocar a nuvem que pairava sobre eles. Se somos unidos, com fé, nada poderá nos derrubar. Cada palavra dela se tornava uma âncora em meio à tempestade que deveria ser enfrentada. Vamos nos lembrar das promessas. Não há armadilha que Deus não possa desarticular. A congregação começou a orar novamente, mas desta vez, a intensidade parecia diferente. Era como se um novo fôlego tivesse entrado em cada um. Havia um propósito renovado, um chamado para permanecer firme. Por um momento, tudo ficou em silêncio, e no meio daquela calma, uma visão novamente tomou conta da mente de Maria. O campo que havia visto antes se transformou em uma noite escura, com tempestades rugindo ao redor. Mas no centro, o altar ainda brilhava, desafiando as sombras. Com um coração acelerado, Maria percebeu. Na escuridão, a luz era ainda mais forte. Precisamos nos lembrar da luz em tempos de prova, exclamou, e muitos assentiram. Era exatamente isso que Deus desejava deles, não desanimar, mas ser faróis em meio às ondas. Enquanto a atmosfera se aquecia novamente com palavras de fé, uma pergunta ressoava nas profundezas de Maria. E se as dificuldades que viriam fossem a chave para uma transformação ainda maior? O que mais Deus estava prestes a revelar? Com o mistério pairando no ar, ela sabia que a próxima semana mudaria tudo. Mas, por quanto tempo poderiam manter essa promessa de fé diante das dificuldades? Seriam cada um forte o suficiente para o desafio que estava por vir? Aquela semana começou com um sopro de esperança e um ritmo intenso no templo. Maria notou que as pessoas estavam mais unidas, como uma grande família. Elas se olhavam com a alegria de quem compartilha um segredo precioso. O murmúrio de orações e cânticos suaves preenchia o ar, ecoando nas paredes do lugar sagrado. Havia esperança, mas também um inquietante burburinho de expectativa. O aviso ainda pairava nas voltas do pensamento coletivo. As tempestades vêm para testar a fundação da sua fé. Um novo dia amanheceu e, ao entrar no templo, Maria sentiu algo diferente. Era como se uma onda de energia espiritual estivesse prestes a romper através de todos ali. As luzes continuavam a brilhar, mas hoje elas pareciam pulsar com uma vida própria. Naquela manhã, um homem à parte, de expressão serena, se levantou. Venho aqui há anos, ele começou. E, embora eu tenha enfrentado muitas dificuldades, Deus nunca me deixou. Pois mesmo nos momentos mais escuros, ele me mostrou uma luz. Maria ficou emocionada. Logo, cada um começou a compartilhar as suas próprias histórias de superação. Histórias de milagres que ocorreram quando tudo parecia perdido. Um jovem falou das finanças que estavam ruindo, uma mãe desabafou sobre a saúde da filha. Cada testemunho trazia lágrimas e sorrisos, uma verdadeira dança entre dor e esperança. Era como se todos estivessem alinhados em um único propósito, fortalecer a fé uns dos outros. Hoje, vamos clamar ao Senhor. Maria sentiu seu coração acelerar. Ela dirigiu-se ao altar e, com a voz firme, começou a orar. Senhor, sabemos que a tempestade pode ser feroz, mas acreditamos que tua luz brilha nas trevas. Em nome de Jesus, pedimos por cura, por restauração e por forças renovadas em nossos corações. As vozes entrelaçaram-se e subiram, como fumaça de incenso, alcançando o céu. Todo o templo se encheu de uma presença palpável. Era como se anjos estivessem descendo, e muitos começaram a emocionar-se em adoração. As lágrimas que brotavam dos olhos de uns misturavam-se com risadas de outros em um clima de celebração espiritual. Maria, no meio de tudo isso, sentiu que cada clamor ecoava como um louvor. Enquanto a congregação se deixava envolver pela adoração, um murmúrio percorreu o grupo. O homem de que Maria se lembrava, aquele que havia falado sobre a luz, agora estava em lágrimas. Deus me revelou algo, ele disse com a voz embargada. Através de nossa união em oração, ele tem algo extraordinário em mente. Estamos prestes a viver um milagre coletivo. Essas palavras reverberaram como um tambor nas mentes de todos. O que poderia esse milagre significar? Maria se perguntava sobre as revelações que estavam por vir. O que mais Deus tinha guardado? Um novo entendimento as envolvia. Cada um começava a sonhar, a imaginar,
a acreditar que a transformação não só era possível, mas iminente. Porém, no meio dessa alegria, uma sombra passou. Uma jovem, que antes parecia tão cheia de fé, agora olhava com temor. E se tudo isso for apenas ilusão? Ela murmurou, e a dúvida lançou um frio sobre alguns. O clima de adoração vacilou, e todos sentiram a tensão. Maria encarou o dilema em busca de respostas. Não só deveriam celebrar, mas também confrontar as dúvidas que lhes assombrava. A alegria não era suficiente se houvesse resistência no coração. Seriam capazes de enfrentar os próprios medos enquanto estavam prestes a ser puxados para um novo nível de poder espiritual. As palavras do homem de luz ressoavam ainda. Estamos prestes a viver um milagre coletivo. E com a noite se aproximando, Maria sabia que a verdadeira prova da fé não estava só na celebração, mas também na determinação de enfrentar as tempestades. O que a próxima semana traria poderia ser a chave para um novo início. Enquanto o templo se enchia de orações novamente, a pergunta que ecoava na mente de Maria chamava sua atenção. Estamos prontos para nos unir em fé verdadeira, mesmo diante do desconhecido? E assim, a expectativa pairava mais uma vez, como um manto de luz, preparando todos para o que estava prestes a acontecer. O domingo amanheceu radiante, e Maria sentiu algo inegável em seu coração. Era como se o próprio céu estivesse preparando a terra para um novo milagre. Ao chegar ao templo, a atmosfera estava carregada de expectativa, como se a própria criação estivesse prendendo a respiração, esperando pelo que estava por vir. Os irmãos e irmãs já estavam reunidos, os rostos iluminados por um brilho único. O homem que havia falado na semana anterior estava novamente à frente, mas desta vez ele trazia consigo um ar de urgência. Hoje ele começou. Deus quer que usemos um salmo. Um salmo que trará cura e transformação. Precisamos estar prontos, preparados para receber e crer. Maria mal conseguia conter a empolgação. Um salmo? Havia algo especial, poderoso nisso. Enquanto o homem falava, as palavras pareciam sair do fundo de sua alma, e cada passo que ele dava em direção ao altar parecia um passo rumo ao desconhecido, mas também a esperança. Ele abriu um grande livro que trazia consigo, e assim começou a recitar: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A congregação se uniu em um sussurro e, à medida que as frases progrediam, a intensidade aumentava. Em verdes pastagens me faz repousar, guia-me mansamente a águas tranquilas. As palavras ressoavam como música, ecoando em cada coração. Maria sentiu a presença de Deus invadir o espaço. Era como se uma brisa suave estivesse passando, envolvendo cada um na promessa de paz e renovação. À medida que o homem continuava recitando o salmo, testemunhos começaram a brotar espontaneamente. Um irmão levantou a mão. Eu tinha problemas de saúde, desde que começamos a orar juntos, sinto-me curado. E então outra irmã, movida, partilhou. Minhas finanças estavam desmoronando, mas Deus fez algo milagroso na minha vida. Agora tenho um novo emprego. Uma onda de emoção tomou conta de todos. A fé começava a se espalhar como fogo em um campo seco. Maria olhou ao redor e viu rostos brilhando de esperança. Alguns choravam de alegria, outros simplesmente levantavam as mãos em gratidão. Era um verdadeiro mover do Espírito Santo. Mas, no fundo, aquela dúvida ainda ecoava na mente de alguns. E a jovem que hesitara na semana passada manteve o olhar baixo, ainda temerosa. Maria, percebendo a luta interna, sentiu uma compaixão inesperada. Como poderia ajudar? Como poderiam todos juntos substituir a dúvida pela certeza? Decidida, Maria se aproximou do altar, buscando as palavras certas. Irmãos e irmãs, assim como o Salmo nos ensina, é essencial que enfrentemos nossas dúvidas com fé e coragem. A transformação começa em nós. Vamos juntos declarar que somos livres, que nossas correntes foram quebradas, e que este é um tempo de milagres. Seus olhos encontraram os de sua amiga. A unidade é a chave. Vamos nos apoiar uns aos outros. Vamos abrir nossos corações e nos permitir crer, mesmo quando não conseguimos ver. As vozes começaram a se erguer novamente, e mais uma vez, a congregação se uniu em oração. O tempo parecia parar, e cada clamor subia como uma oferta a Deus. A fé coletiva pairava ali, poderosa como nunca. Era o momento de mudança, o sopro divino que todos aguardavam. Mas então, algo sobrenatural aconteceu. O homem, que era o porta-voz da chuva de bênçãos, parou abruptamente e ficou em silêncio. Todos sentiram a energia no ar mudar, como se o próprio Deus estivesse prestes a revelar algo extraordinário. Maria segurou a respiração. O que Deus estava prestes a fazer poderia mudar tudo. Seu coração pulsava com expectativa, mas também com um pouco de temor. O que será que vem agora? A revelação está na porta.
Com o templo cheio de suspiros e a tensão pairando, a pergunta pairava no ar. Estamos prontos para acolher o que Deus tem preparado, mesmo que isso nos leve a um lugar que nunca imaginamos? As chamas da fé ardiam, enquanto todos aguardavam o que estava prestes a ser revelado. A semana começara marcada por exposições de fé e um anseio crescente no coração de cada congregante. Maria sabia que todos ali estavam em busca de algo maior, mas o que estava por vir exigiria coragem e determinação. No templo, as vozes ressoavam com promessas de cura, unidade e transformação, mas a sombra da dúvida ainda pairava em alguns rostos. Na manhã de domingo, Maria se dirigiu ao templo com um misto de esperança e apreensão. As luzes da manhã filtravam-se pelas janelas, criando um ambiente sagrado, e quando ela entrou, sentiu a energia vibrante no ar. O homem que havia trazido a mensagem de esperança agora estava novamente à frente. Com um olhar sério, ele pediu a todos que se unissem em oração, preparassem os corações para um pedido poderoso. Hoje, Deus deseja que clamemos com intensidade. Ele exclamou: precisamos estar prontos para a transformação que Ele está anunciando. A congregação se uniu em um clamor, as vozes se elevando como um único corpo, buscando a presença do Senhor. Enquanto oravam, Maria sentiu que o Senhor estava prestes a se manifestar de forma poderosa. Uma onda de paz começara a envolver a todos, e de repente, a voz suave e firme ecoou mais uma vez: preparem-se, a transformação se aproxima. Mas lembrem-se, a verdadeira mudança começa em cada coração. Murmúrios de expectativa preenchiam o templo. O homem começou a recitar um salmo, e cada palavra parecia ganhar vida, evocando memórias de testemunhos e experiências vividas. Maria observou enquanto muitos começavam a compartilhar curas e mudanças em suas vidas. A atmosfera estava eletrificada. Ao ver a jovem hesitante, que antes se mostrara cética, Maria resolveu abordá-la. Como você se sente agora, querida? O que Deus está falando ao seu coração? A jovem respirou fundo, os olhos brilhando, e declarou: eu sinto que estou sendo chamada a crer de verdade. Deus está aqui. Eu não posso ficar aqui parada. As palavras pareciam um eco do coração coletivo e a atmosfera se tornava ainda mais poderosa. Ali, em meio a risos e lágrimas, Maria teve um vislumbre. O que estava acontecendo era mais do que uma cura física, era uma libertação emocional e espiritual. As correntes da dúvida estavam sendo quebradas, e a comunidade começava a abraçar a liberdade em Cristo. Então, algo extraordinário ocorreu. Uma luz começou a brilhar intensamente no altar, enchendo o templo com uma presença inegável. Maria sentiu seu coração acelerado. Vamos nos unir em adoração! Gritou, e todos se juntaram em um cântico fervoroso. As vozes se elevaram em um clamor coletivo, e nesse momento, as mais profundas ansiedades foram deixadas de lado. Naquele instante sublime, uma sensação de união e alegria tomou conta de todos. Os irmãos abraçavam-se, partilhando a transformação que estavam testemunhando. Maria olhou ao redor e viu que a dúvida havia sido consumida pela presença de Deus. A cura não era apenas física, era uma renovação geral do espírito. Enquanto a adoração fervia, um homem se ergueu, seus olhos cheios de lágrimas. Maria, Deus fez algo incrível. Eu sinto que renasci. Ele curou minha alma e meu corpo. A multidão irrompeu em aplausos e novas histórias começaram a jorrar. A fé estava em pleno movimento, mas Maria recordou da advertência: uma prova se aproxima. Ela sabia que a jornada ainda não terminara. Poderia sua congregação enfrentar mais tempestades? Poderiam continuar fortes no Senhor? Com essa decisão pairando entre eles, Maria se prontificou. Estamos prontos para aquilo que Deus ainda nos reserva? Ela questionou. Uma onda de concordância invadiu o templo. Sim, estavam prontos. O espírito de coragem estava acessível a todos. Quando a batida do culto começou a diminuir e a paz permeava o ambiente, Maria fez um convite. Nos comprometeremos juntos, não apenas hoje, mas durante os dias que se seguirão, a buscar a Deus em oração, invocando seu nome. Em 7 dias, voltaremos aqui para testemunhar nossas vitórias. Alegria e expectativa encheram o ar enquanto todos começaram a orar, se comprometendo com a jornada. Era um pacto de fé e esperança. Naquele momento, Maria percebeu que aquilo era o selamento de uma nova era para a comunidade. Uma era de transformação e cura que começava com a entrega total a Deus. Os rostos se iluminavam com convicção, e ao olhar para a jovem que antes hesitara, Maria viu que sua expressão agora era de determinação. O Senhor havia começado uma boa obra e, pela fé, Ele havia prometido completá-la. Assim, Maria abriu o coração, em cumprimento à palavra do Senhor, orou por cada um que ali estava, pedindo que permanecessem firmes, que as raízes da fé se aprofundassem,
mesmo diante das tempestades, eles sempre olhassem para a luz que é Cristo. E, sobre cada súplica, Deus enviava um sopro de amor e renovação. Então, a luz da manhã brilhava mais forte, revelando que a jornada deles apenas começara, e a transformação que Deus prometera estava a caminho, pronta para inundar suas vidas. Não perca essa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Você precisa mostrar seu apoio. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Queremos ouvir você. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Só verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.